Nossa equipe de reportagem, nesse exato momento, aqui na Delegacia de Polícia Civil, você vê o exato instante que 2 indivíduos foram apresentados aqui nesta delegacia. De acordo com os levantamentos, são indivíduos envolvidos em uma situação do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também nessa operação que aconteceu durante a madrugada, por volta de 1h20, quando a Polícia Militar iniciou as incursões, um elemento bastante perigoso tombou no confronto com a Polícia Militar. De acordo com as informações, os indivíduos que foram presos na Vila Silene foram identificados como nacional Antônio José Gonzaga Carneiro e também Marcelo Silva dos Santos. Com eles foram apreendidas uma certa quantidade em substâncias análogas à cocaína, além também desta submetralhadora de fabricação caseira calibre 22. Após um pequeno interrogatório que aconteceu ainda na residência, onde acontecia aparentemente uma festa de aniversário e onde os indivíduos foram presos, a polícia conseguiu a informação junto ao Marcelo de que uma outra arma, um revólver calibre 38, que estaria em posse de um indivíduo identificado como Pesadelo, seria um elemento de altíssima periculosidade, com várias passagens pela polícia e vários crimes que são atribuídos a ele. De posse dessas informações, a polícia iniciou incursões, desta vez ao bairro Novo Areal, na Avenida São Francisco, onde no local houve um confronto armado, ou seja, o alvo da polícia teria disparado contra as guarnições que revidaram a injusta agressão. Tenente Carneiro vai nos dar novamente mais informações a respeito desta operação que movimentou as manchetes policiais durante a madrugada de hoje. Tenente, a polícia, no cumprimento do dever, se deparou com uma situação na Vila Silene, mas a situação, infelizmente, evoluiu para uma troca de tiros que culminou na morte do indivíduo Pesadelo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É positivo, né? Como foi adiantado, foi uma ocorrência em que ela teve dois momentos, né? Duas situações diferentes em que elas se deram em ato contínuo, né? Por volta das 1h20 da manhã, estávamos intensificando ali abordagens e incursões ali na região da Vila Silene. E aí, ao entrar na rua Santo Antônio, salvo engano, o que chamou a atenção foi que na frente de determinada residência, apenas nessa residência tinha movimento e várias motocicletas estacionadas. Ao se aproximar, a gente viu dois indivíduos que rapidamente adentraram para dentro da residência. Em ato contínuo, a equipe desembarcou e adentrou também. Lá estava aparentemente acontecendo uma festa, tinha bebidas e tudo. Cerca de 7 a 8 pessoas, não tinha muita gente. E eles relataram que estavam apenas comemorando o aniversário. E aí a gente, pelo ato suspeito deles terem adentrado a casa ao ver a viatura, né, a gente prosseguiu com a abordagem, primeiro com a busca pessoal em todos eles. Durante a busca pessoal com o Antônio José, foi encontrado uma quantidade de, salvo engano, 21 papelotes de cocaína, que já configura a situação de tráfico. E haja vista já se deparar com essa situação na abordagem pessoal, a gente também prosseguiu com a abordagem, com a busca na residência, né? E na busca procedendo com a busca na residência, por baixo do sofá a gente encontrou o armamento, né? Armamento de fabricação caseira, aparentemente uma submetralhadora, calibre 22. E a partir daí a gente tentou, já foi para o processo de identificar, né, a autoria de quem pertencia àquele armamento. E em determinada altura, o nacional Marcelo, né, assumiu que a arma era dele. E ao assumir, ele informou que recentemente adentrou como eles falam, fez contrato, né, com a organização criminosa Comando Vermelho, e que ele era apenas responsável por guardar os armamentos. E aí, durante esses interrogatórios, ele afirmou que teriam outros armamentos de sua posse. E foi quando ele disse que, inclusive foi esse o armamento, o revólver calibre 38, que estaria em posse de seu comparsa, né, vulgo Papaléguas. E aí ele nos levou até a casa do Papaléguas, isso já por volta da quase 3 da manhã, ou talvez mais que isso. E primeiro a gente fez uma aproximação furtiva, reconheceu a área e dividimos as equipes. Dividimos as equipes de modo que parte ficou pelos fundos da casa, parte pela entrada da casa. E em determinado momento, quando a equipe ficou pelos fundos, tentou entrar, como a gente esperava, ele tentou fugir pela parte da frente da residência. Ao abrir a porta, foi dado voz de polícia, ele já fechou atirando e inclusive tem disparos lá também na porta. E
frente a essa resposta dele, né, essa reação dele, as guarnições responderam de forma firme e à altura, né? De modo que o Nacional Pesadelo foi atingido. De imediato a gente acionou socorro, acionamos o SAMU, mas por conta da gravidade dos ferimentos, né, a gente achou por bem levá-lo direto para o Hospital Macro-Regional. Então a gente fez a retirada dele ainda com vida e entregamos no Hospital Macro-Regional e posteriormente foi nos dada a notícia de que ele veio a óbito. Tenente, uma última pergunta aqui a respeito da situação. Sei que o senhor tem muita coisa para fazer ainda aqui na delegacia com relação à apresentação dos indivíduos e também do material apreendido. A gente vê celular, cartuchos deflagrados, não deflagrados. Nós também observamos que tinha uma quantia de aproximadamente R$ 450 em cédulas e dessas as notas de R$ 100 seriam notas falsas. Positivo. Mais um fato que também chama a atenção, né? Além dos papelotes de cocaína que estavam com o Nacional Francisco, na primeira residência, na segunda residência do vulgo Pesadelo, né? A gente encontrou quantidade de papelotes de maconha já pronta para comercialização, salvo engano, 11 papelotes, dinheiro em espécie, e além disso, né, 5 notas de R$ 100 falsas. E então tudo isso foi apreendido e além do mais ele também tinha uma agenda com nome de pessoas e quantidade de dinheiro que em tese estariam devendo para ele, né? Então tudo isso foi recolhido porque realmente configura a prática de tráfico e está sendo apresentado aqui na Polícia Judiciária para que sejam tomadas as medidas cabíveis posteriores. Outro fato que dá importância para a ocorrência, não apenas, né, a quantidade de material que foi apreendido, os indivíduos foram tirados de circulação, não apenas isso, mas também que o que foi apreendido vai ajudar bastante em investigações posteriores com relação aos crimes aqui da cidade de Coroatá. Tendo acesso ao celular dos mesmos, né, foi possível observar que ambos são homicidas, ambos são durante suas conversas, eles assumidamente relatando homicídios que cometeram. No caso do Francisco e o falecido Pesadelo, são responsáveis por vários assaltos ocorridos tanto na cidade de Independência, Timbiras, Peritoró. Planejavam vários crimes, inclusive dentre esses crimes planejados, né, tem vários em que são decretados pessoas conhecidas aqui de Coroatá, ou seja, como se fosse uma espécie de lista negra em que aqueles nomes lá estão escolhidos para serem executados. Então foram identificadas várias pessoas que estão decretadas, como eles chamam, e além disso também crimes, por exemplo, tinha crime já planejado para essa semana contra um determinado servidor público de um dos hospitais, né, um dos vigilantes, e já estavam planejando um crime contra esse servidor e além disso subtrair a sua arma. Então tem muito material, muita coisa interessante que vai ajudar bastante aí nas investigações da Polícia Judiciária. Parabéns aí ao Tenente Carneiro. Por favor, o senhor pode mais uma vez mostrar aqui a arma que foi apreendida. Esse é o revólver calibre 38 que foi apreendido junto com o Pesadelo. Essas são as munições que estavam no interior da arma. Você vê munições de impacto explosivas, né, que estão aqui e também 3 que foram deflagradas contra a guarnição policial. Essas foram as informações a respeito do caso. As investigações agora estão sob comando das equipes da Delegacia de Polícia Civil, sob a condução do delegado Willa Soares. As imagens são de Romário Souza, Alain Amorim, de volta ao programa Canal Aberto.